Saudações, muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Hoje, 22 de novembro de 2024, caro telespectador, desejamos assim boas-vindas a esse espaço de debate, onde o melhor debate acontece no canal onde a sua visão se torna realidade. E para hoje contamos aqui nos nossos estúdios com a presença de nossos painelistas, aqui onde encontramos sociólogos, também pessoas que fizeram relações internacionais e juristas, para nos interpretar o melhor o que está a acontecer na atualidade no nosso território nacional. Para tal, vou passar já a saudar Benildo, muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político da FTV. Boa noite, Chisupa, boa noite, Mulongo, boa noite, Daniel, boa noite também aos telespectadores lá em casa, grato pelo convite que me foi formulado e cá estamos. Exato, muito obrigado, Benildo. Doutor Mulongo, seja bem-vindo a esse espaço de debate. Boa tarde, Chisupa, ao Benildo e também ao Daniel Francisco, e também a saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível nacional. Obrigado. Também, de igual modo, do meu lado esquerdo está o Daniel Francisco. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao FTV Debate. Muito obrigado pela permissão. Saudações a todos lá em casa. Cá estamos para debater a situação do nosso país atualmente. Exato. Antes dos pontos prévios, permitam-me atualizar assim, caro telespectador, que hoje vamos discutir temas como análise da comunicação do chefe de Estado sobre o processo, melhor, sobre a nação moçambicana, e também vamos falar de manifestação após o processo eleitoral que está a decorrer aqui no nosso território nacional, e também a iminência do diálogo que foi convocado pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, e também vamos falar aqui dos processos crimes contra o Venâncio Mondlane e o bloqueio às suas contas bancárias. Por fim, se o tempo nos permitir, vamos falar sobre a carta aberta que está a decorrer por ali do Helder Martins em relação às manifestações. Para tal, caro telespectador, convidamos a prestar atenção naquilo que é o nosso debate, também acompanharmos esse tempo que temos para lhe proporcionar aqui, onde o que nós falamos é nossa responsabilidade, mas o que você entende é responsabilidade sua. Para tal, eu vou começar mesmo com Benildo, ainda sobre esse assunto. Gostaria de deixar ficar algum ponto prévio sobre o nosso debate de hoje? Sim, o meu ponto prévio será um pouco estranho, mas depois há de perceber a correlação. Abraço Chiquinho Conde, faz Alcidade, após qualificação de Moçambique, e que eu classificaria como unidade na diversidade. Para quem esteve atento, houve muita conversa em torno da renovação de Chiquinho Conde na seleção. Portanto, foi possível perceber duas partes beligerantes, mas acima de tudo vingou o que era de comum, que era o interesse nacional, o interesse na seleção nacional, o interesse no futebol. E hoje em dia temos dois atores que ainda que tenham algum tipo de diferença sobre a visão e a relação do fenómeno do desporto, mas sabem que os dois são peças fundamentais naquilo que é a organização e funcionamento da federação e também da seleção nacional, e portanto eu penso que é um pensamento muito evoluído, muito avançado, que as pessoas, ainda que não partilhem da mesma visão, do mesmo pensamento, podem juntos, dentro daquilo que seria um conceito mais ou menos de capital social, trabalharem para um interesse comum. Exato, muito obrigado pelo ponto prévio. Dr. Mulongo. Bem, eu ia aqui debruçar em torno da carta formulada pela Chatham House ao Daniel Francisco Chapo, secretário do Partido Frelimo, para que participassem em Londres para um debate no qual esse convite acabou tornando-se polêmico devido a vários repúdios que sofreu a nível da rede social da própria Chatham House. Queria aqui clarificar que a Chatham House não representa os interesses londrinos, ou seja, os interesses da própria Inglaterra. É uma organização independente. E esta organização, o proprietário dela chama-se Alex Vines. O Alex Vines é quem elaborou uma boa parte
daquilo que nós conhecemos como processo de surgimento da própria Renamo aqui em Moçambique, quando tentou nos explicar que a Renamo ela foi criada pelo Kenny Flowers, juntamente com alguns elementos sul-africanos e também elementos zimbabianos. O próprio Kenny Flowers, segundo o Alex Vines, na sua obra, era exatamente um general que pertencia ao apartheid. Então, esta figura tem uma boa análise para o nosso processo histórico, tanto da Guerra dos 16 anos, e convidava de forma independente o Daniel Francisco Chapo para, de facto, pronunciar-se em torno dos temas que seriam lá colocados. Mas o que se percebe é que boa parte da massa juvenil em Moçambique está tornando-se cada vez mais intolerante e, de facto, não tem aceite qualquer tipo de abordagem advindo de pessoas que supostamente estão contra as suas próprias ideias. Eu não vejo esse convite no sentido contrário. Eu vejo o convite no sentido de qualquer indivíduo, podia ser o Penilo, podia ser o Daniel Francisco, que não é o Chapo, a ser convidado para, de facto, participar deste debate. Temos que começar a abrir as nossas mentes, porque estamos a criar aqui alguns enclaves a certos indivíduos que, se calhar, têm uma ligação que é desconhecida por nós com certas organizações. E, se calhar, o Daniel Francisco Chapo tinha uma ligação muito forte com a Chatham House. É por isso que a própria Chatham House acabou aparecendo, elaborando uma carta, tentar explicar que não tinha nada a ver com a questão política. Apesar de que ali havia uma parte onde a Chatham House reconhecia o Daniel Francisco Chapo como vencedor das últimas eleições. É verdade, sim, porque a Comissão Nacional de Eleições declarou o Daniel Chapo como vencedor dessas eleições. Então, uma Chatham House não podia proceder diferente daquilo que uma instituição que lida com este processo a nível de Moçambique havia declarado. Então, é preciso que, este momento aqui, não misturemos os assuntos. Se é para fazer revolução, vamos fazer revolução. Agora, se é para inviabilizar certas relações de algumas figuras, isto eu acho que já não tem nada a ver com a própria revolução. Nosso assunto é interno. Agora, as relações que cada indivíduo tem com o exterior, isso cabe ao indivíduo e a essas organizações. Exato, muito obrigado, Dr. Mulongo, por mais um esclarecimento aqui no nosso espaço. A quem não teve oportunidade de acompanhar este esclarecimento da Chatham House, mas com essas explicações, com o seu ponto prévio, também vai refletir naquilo que é o nosso dia e aquilo que nós precisamos para o nosso país. No entanto, vamos para o verdadeiro, então, Daniel Francisco. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso espaço. Algum ponto prévio para o nosso programa? Muito obrigado. Meu ponto prévio é para aquela situação que aconteceu recentemente da jornalista da CDD, a Sheila. Exato. Durante as manifestações estava lá, então há um ataque à liberdade de imprensa, não é, que ela foi arrancada seu telefone por um dos agentes da presidência. Então aquilo é um pouco intolerante, não é? Tendo em conta que o jornalista tem aquela liberdade, ela simplesmente fazia o seu trabalho, que é de filmagem. Então, ao filmar, ela queria reportar aquilo que estava acontecendo para que o mundo pudesse ver, não é? Aquilo que está acontecendo no nosso país atualmente. Então, aquilo é um pouco chocante. À luz do dia, ela sofreu aquele atentado. Digamos que é atentado por quê? Porque arrancaram o telefone, usaram força, depois ela ficou um tempo detida, não é? Depois entrou em choques. Então, se calhar, tínhamos que ter um pouco mais de tolerância para a Força de Defesa e Segurança, a própria polícia. Tem que saber separar os jornalistas, como ela lá tem um credencial que mostra que ela é jornalista, era só questão de poder conversar com ela e dizer que não podia fazer aquela filmagem e entrar em um acordo. Então o mundo viu, depois não tiveram mais de atenção de poder desligar, então aquilo é de condenar aquela situação, é muito preocupante. Hoje é Sheila como jornalista, amanhã serão outros jornalistas, outra classe de jornalistas, não é? Então a imprensa está a correr risco nessas manifestações, nesse período. Exato. E não reconhecer. Exato, muito obrigado, Daniel, pelo ponto prévio. Afinal de contas, que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, ela deve ser preservada. Também salvaguardarmos aquilo que é o nosso trabalho.
não é fácil comunicar, não é fácil estar a trazer informações para os utentes, mas também é preciso saber como fazer este trabalho. Vamos nos solidarizar com a Sheila Wilson, ela que é a nossa colega de trabalho, e também repudiamos a questão da interferência na comunicação, na parte de informação. É preciso a informação para que as pessoas tenham a forma de tomar decisão. Para tal, caro telespectador, nós já vamos já para o nosso debate. Começamos mesmo com o primeiro ponto do debate. Eu vou começar do lado esquerdo, que o Daniel Francisco, acho que está bem mais próximo, não que não estejam próximo, mas o Daniel Francisco, precisamos de alguma opinião naquilo que é análise da comunicação do chefe de Estado à nação moçambicana. O chefe de Estado veio, depois de um tempo, falar para a nação moçambicana como que olha para esta aparição e como que olha a mensagem do presidente da República à nação moçambicana. Será que foi ao encontro da expectativa dos moçambicanos, ou então há alguma coisa que devia vir para poder deixar a limpo tudo aquilo que está acontecendo no nosso território nacional como pai da nação? Muito obrigado mais uma vez. Dizer que a comunicação do chefe de Estado apareceu num momento um pouco tardia. Por quê? Porque as manifestações já vão lá a caminho de um mês que nós vamos na manifestação. Então, se ela aparece agora, então ele apareceu agora depois de muitos apelos, muito barulho, muitas vuvuzelas, muitas cartas a nível nacional e internacional. Então, essa comunicação aparece num momento tardio. Por quê? Porque o povo já está cansado. O povo chamou a atenção, o povo fez barulho, porque se o presidente da República se posicionasse logo ao iniciar essas manifestações. Por quê? Porque atualmente ele é o presidente em exercício, ele é o rosto principal do país. Então, sendo ele o rosto principal do país, tinha logo ter uma posição a tomar. Por mais que não fosse ouvido, tinha ter uma posição a tomar, porque nesse exato momento ele, ao aparece no meio de uma crítica. As pessoas estão a criticar muito, estão a fazer um verdadeiro barulho, em que esse comunicado recente, para quem acompanhou, foi perceber que foi uma comunicação já sob pressão. Sob pressão por quê? Porque ele vinha de um encontro com os partidos extraparlamentares, tinha que ouvir os partidos, e nesse mesmo encontro parece que o partido no poder não estava lá. Depois ele vem fazer uma comunicação à nação em torno das manifestações e abre espaço para diálogo com os 4 candidatos dos partidos políticos que estão a concorrer agora. Então, essa comunicação deixa um pouco a duvidar ou a desejar. Seria uma comunicação feita antes, depois, agora, após. Então, todo esse processo, ele não iria se cansar de poder fazer a comunicação à nação enquanto as pessoas estão a manifestar. Porque, veja só, na época de Covid também tinham essas etapas. Tinha a primeira fase, ou assim, essas etapas de Covid. Então, ele sempre vinha fazendo aquela comunicação e as pessoas ficavam sempre alerta, porque quando iniciou as manifestações, aliás, ficaram preocupados. Será que temos um presidente no país? Onde é que anda o presidente? O que está acontecendo com o presidente da República? Porque ele sempre delegava. Se não fosse ministro do Interior, era ministro da Defesa, uma vez fez a comunicação, comandante-geral em companhia. Então, tínhamos a ausência do chefe de Estado. Agora, ele aparece nessa vertente para poder fazer essa comunicação. É uma comunicação que ainda deixa a desejar. Se calhar, tinha que aqui abrir espaço de diálogo, um diálogo, não é? Embora que trouxe uma comunicação, mas tinha que abrir um espaço de diálogo com os partidos políticos para ser mais fácil, porque a comunicação ainda não é uma comunicação, não está forte essa comunicação, tinha que arranjar mecanismos com os seus conselheiros a nível da Casa Presidencial para poder ver quais são os caminhos certos, porque nós estamos a ver uma situação criada por políticos. Não falo só da Frelimo, da MDM, do Podemos, não, todos os políticos. Eles que nos colocaram nessa situação. Então, eles mesmos devem nos tirar dessa situação. Exato. Muito obrigado, Daniel. Vou para Mulungu. Mulungu, faço-lhe a mesma questão relativamente à comunicação do chefe de Estado. Ele trouxe alguma visão, até mesmo deu a iniciativa de fazer um convite aos candidatos, melhor, aos partidos políticos para uma mesa, uma sentada, e nesta senda também ele convidou os presidentes, os candidatos, assim, que concorreram à presidência da República para ainda mais um diálogo. Como que olha esta comunicação do chefe de Estado? Bem, esta comunicação do chefe do Estado, eu acho que ela em parte mesmo, ela já veio minada.
qualquer que fosse o posicionamento do chefe do Estado, seria inundado de críticas. Porque este é um momento em que qualquer um que está a abraçar este movimento espera uma única direção, que é no sentido exatamente de corresponder a esta onda de manifestantes ou a esta onda da suposta revolução. Então, o chefe do Estado, ele é uma figura imparcial. Não pode aparecer, de facto, a declarar-se pró ou contra os manifestantes. Ele tem que trazer aqui a sua parte imparcial. Agora, o que falha é que o chefe do Estado trouxe vários elementos sobre as próprias manifestações que demonstraram, de facto, a sua parcialidade. Porque concentrou-se muito na questão dos manifestantes, sobre todas as coisas que os manifestantes fizeram, esquema de pneus, vandalizações, isto tudo. Então, esqueceu-se de facto de falar do uso excessivo da força por parte da polícia. Exato. Então, se tivesse trago um discurso na qual ele condena, de facto, aquilo que foi o posicionamento da polícia, o uso excessivo da força para com os seus filhos, porque o chefe do Estado é um pai, para com os seus filhos, que é o povo moçambicano, aqui íamos encontrar uma ponte para, de facto, estabelecer essa imparcialidade, que é o que se exige desta figura. Mas como não encontramos este segundo elemento, que é o debruçar em torno daquilo que foram as operações levadas a cabo pelas forças de defesa e segurança, só encontramos a condenação de todos os atos dos manifestantes, começamos a perceber que, se calhar, o presidente tenha sido um pouco parcial. Numa outra vertente, é que o chefe do Estado lhe cabe ao papel também de pronunciar-se em torno daquelas vidas que foram perdidas, no sentido de demonstrar à nação que ele preocupou-se tanto que direcionou certas equipes a residências dessas pessoas para prestar as devidas condolências e, se calhar, porque algumas famílias têm dificuldades para fazer enterros condignos dos seus entes queridos, para, de facto, direcionar uma certa ajuda para esses indivíduos obterem um enterro condigno. Então, o discurso do chefe do Estado devia ter sido arrolado nesses termos, no sentido de demonstrar uma certa comoção com o que está a acontecer, uma certa empatia por tudo e, se calhar, numa outra vertente também demonstrar que já começou-se a se fazer trabalhos para evitar com que os manifestantes pudessem, de facto, ter alguns atos violentos, que fossem somente os atos pacíficos. Então, devia ter desenrolado em torno disto. Agora, numa outra vertente, o discurso do chefe do Estado, ele também vem depois do discurso do Ministro do Interior, do Ministro da Defesa, do comandante da Polícia, o comandante-geral da Polícia, e depois também do comandante do Exército. Quando eu observo estes discursos, todos eles estão desalinhados. Os únicos discursos que eu encontro um paralelismo é o discurso de Cristóvão Chum e do comandante da Polícia. Eles têm um pouco de ameaça para com os manifestantes. E isto, de facto, abre um espaço para atiçar os manifestantes. Eu vejo jovens de 20 anos, 19 anos nas manifestações e eu começo a imaginar, este jovem, com a idade que tem, se ele ouve um tiro e a adrenalina dele sobe, o que é que ele vai fazer? Então, vai fazer estragos, vai atirar pedras. Se ele consegue segurar um polícia com as próprias mãos, ele pode, de facto, cometer um crime contra o Estado. Então, era preciso que os comandantes, estes que estão em frente das forças de defesa e segurança, conseguissem, de facto, conscientizar as próprias forças de defesa e segurança para que elas trouxessem operações ou ações que estão nivelados àquilo que é a pretensão da manifestação, que é uma marcha pacífica. Então, o chefe do Estado
devia ter trago um discurso que está alinhado àquilo que nós esperamos quanto às operações das Forças de Defesa e Segurança e também da questão dos próprios manifestantes. Numa outra vertente, que é mais política, foi uma boa ação trazer os partidos políticos para buscar soluções para este problema pontual que nós estamos a enfrentar, que são as manifestações. Mas, quando os partidos políticos chegaram ao local, perceberam-se que o partido mais visado do processo, que é o Partido Frelimo, não estava lá representado. Alguém perguntava, mas como é que queriam um representante da Frelimo se o representante máximo está lá presente, que é o chefe do Estado? Exato, até porque eu iria fazer essa pergunta. Exatamente. Porque o que acontece? Sendo o presidente da República, o presidente do partido, como o líder máximo, qualquer decisão que ele for aceitar ou rejeitar, eu penso que o próprio partido não vai contrariar, porque ele é o presidente do partido. Até porque outra questão é que será que havia mesmo, não seria esta oportunidade de aproveitar, olharmos para a centralização de poder por parte do presidente da República, sendo mesmo do presidente de um partido? Não seria uma questão pontual a se discutir numa situação, num cenário desse? Eu acho que essa questão já vem há bastante tempo sendo discutida. É uma questão que está na mesa e eu acho que o próximo presidente da República não será o presidente do partido automaticamente. Há este debate e eu já encontrei o debate um pouco amadurecido. Falo isso se for o presidente da República, for o presidente da Frelimo. Ou seja, eu já ouvi alguns membros séniores da Frelimo a fazerem menção da ideia de separar as duas figuras. Mas aqui fica um enclave, que é o presidente da República terá que se sobrepor a outra figura na reunião partidária. Então é outra confusão que se calhar eles que estão lá sabem como que estão a tratar. Mas ali era importante que as pessoas percebessem que quem convidou os partidos políticos não foi o presidente do Partido Frelimo, foi o chefe do Estado, foi o presidente da República. Então não havia espaço para ele também misturar os papéis. Exato. Não há esta possibilidade, porque ele está ali, chegou com o protocolo do Estado, tudo que está ali é do Estado. Então não havia nada ali do Partido Frelimo. Agora, se calhar, o próprio Partido Frelimo não mandou, não delegou alguém para representar o seu partido. Podia ser o secretário do partido, mas eu acho que também não pode, porque é candidato a estas presidenciais. Se calhar podia ser uma outra figura, um mandatário, ou um dos secretários, seja provincial ou da cidade. Alguma figura, até lá muitas figuras no Partido Frelimo que podiam ter sido delegados para tratar este assunto. Então, isto começou também a abrir um espaço para um outro debate, que é este debate da ausência da Frelimo numa reunião convocada pelo chefe do Estado. Então, agora estamos a assistir uma nova abertura de vontade por parte do Presidente da República. Ele está à busca de soluções. Agora convidou os cabeças de lista. Até porque vamos para o nosso segundo tema. Gostaria que guardasse seu fio de pensamento para esta questão. Vamos debater no segundo tema. Não sei se me permite passar a questão para o Pinildo. Não, só para fechar. Exato. Então, aqui, como percebemos nesse discurso, que o Presidente da República, ele de facto tentou estar a fazer uma demonstração de que ele está ciente de tudo que estava a acontecer. Eu não entraria muito na onda do Daniel, diz que foi tarde, porque apareceram as figuras. O Ministro da Defesa e o Ministro do Interior fazem parte do governo. E o Presidente da República é que é o chefe do governo. Então, se essas figuras apareceram, estavam a representar o governo, no qual o chefe é o Presidente da República. Então, ao se perceber que se calhar havia uma necessidade de uma intervenção máxima, é aí onde apareceu o Presidente da República. Agora, a questão tarde ou cedo pode ser debatível, mas eu olho na vertente dele, olha, tem várias figuras, ele tem ministros
que lidam exatamente, diretamente com estes processos. Então, são estes ministros que deram a sua aparição com os seus comandantes. Então, ele é a última figura. Então, ele, como sendo a última figura, eu acho que apareceu no momento oportuno. Exato. Muito obrigado, Sr. Mulungu. Benildo, a sua intervenção sobre a aparição do chefe do Estado e também alguns pontos que foram levantados aqui, se é tarde ou cedo, ou então devia haver aqui uma outra figura, porque por vezes podemos ter aquela situação em que as pessoas podiam ainda questionar que há favoritismo no diálogo, essas coisas todas. Então queremos saber da sua opinião, como que olha esta aparição do chefe do Estado. Bom, quando eu aqui debatendo este assunto, lembrei-me de um artigo que li que dizia o que diz a tabela e o que se diz sobre ela. O fato é que uma coisa é um discurso, outra coisa é a interpretação sobre o discurso. E muitas vezes a interpretação do discurso tem a ver com juízos de valores, inclinações, tendências, etc. Trago isso porque todos os elementos que aqui foram, pelos meus colegas, colocados como lacuna no discurso, na verdade estiveram lá. Esta manhã estava a ver mais ou menos aquilo que foram alguns pilares da intervenção do chefe de Estado. Ele falou da questão das vítimas, falou da questão da solidariedade com as vítimas, mencionou também o fato de ter até feito uma visita aos feridos que estão hospitalizados. Portanto, todos os elementos estiveram lá. Mas a questão do ângulo de visão ou da expectativa, qual seria a percentagem, até nem por isso, mas é a tendência do pensamento. E atualmente, como bem disse o Mulungu, as pessoas estão com uma espécie, nem todos, né, mas há um grupo social, sobretudo o que atualmente comanda as redes sociais, que tem aversão a tudo aquilo que vai se dizer que não reflete aquilo que é a sua expectativa. Eu vi no discurso, na intervenção do chefe de Estado, a comunicação à nação, todos os elementos que nós podemos dizer que estiveram em falta. Falou da questão das manifestações, dos princípios que norteiam as manifestações, da necessidade também de se abrir essa janela de conversa para resolver a situação, e também, mais uma vez, deixou a figura paternalista, se assim podemos dizer, porque não olhou muito para algumas questões de formalismo, mas olhou para o problema em si e deu dois passos que para mim são substanciais. Devíamos nos concentrar mais nisso e apoiar, porque todo mundo também quer sair da situação em que estamos, enquanto país, enquanto nação. E como bem aqui foi dito, esses atores, penso que foi o Daniel que disse isso, esses atores é que nos levaram para este nível que nós estamos. E o mais importante, eu não sou muito jurista, e, portanto, não sei se caberia ao chefe de Estado ou não convidar nesse caso, e até só o fato de não ter convidado já demonstra esta questão da aproximação, a amabilidade e todos esses elementos. Portanto, o mais importante nesta altura é olhar para os pilares que nortearam a intervenção do chefe de Estado, sobretudo a abertura para o diálogo, não só no discurso, mas na prática. O envio de ofícios individuais para cada um dos atores para abrir essa janela de conversa, para mim é fundamental e vai de encontro muito com aquilo que são os anseios. Agora, é pensarmos, talvez, em alguns elementos, mas penso que é o ponto a seguir, que poderão dar um pouco mais de confiabilidade àquilo que vai ser os passos doravante. Sobretudo num contexto político moçambicano em que muitas das coisas é baseado na desconfiança e etc. Mas é preciso reconhecermos que este passo dado foi fundamental e, em algum momento, pelo menos eu carrego uma enorme expectativa que os passos subsequentes venham dar um caminho, uma luz para sairmos dessa situação de crise pós-eleitoral. Exato, muito obrigado. E ainda volto para o Mulungu, como já tinha avançado o meu passo para o próximo ponto de discussão, que é a manifestação. Convocação. Exatamente. Falávamos aqui, depois do processo eleitoral que está a acontecer, é que já há uma abertura de diálogo por parte do Presidente da República. Ele já fez o convite, mas, contudo, este convite está a ser muito
muito contestado, está a haver muitas narrativas por detrás desta questão. Alguns dizem que não, é uma armadilha, outros dizem que pronto, eu tenho que participar neste, mas também tenho a minha agenda prévia. Vou fazer aqui a menção do próprio Venâncio Mondlane, que rolou 20 pontos para este encontro. Mulungu, como que olha para estas manifestações? As vuvuzelas, os apitos e também a paralisação da circulação na via pública, que é em parte a manifestação, e o convite em si do chefe de Estado para os 4 candidatos? Primeiro vamos ao convite como tal. Exato. Eu vi, acho que essa manhã, a Renamo recusou participar desta reunião com os candidatos, 4 candidatos, ou seja, o Suf Mamad ele declarou-se fora deste jogo. O Venâncio Mondlane, acho que fez uma live ontem, terá dito que tem uns 20 pontos que estão ali estabelecidos, que é uma espécie de ponto prévio, ou podemos considerar condicionalismos para ele poder participar desta reunião. Depois resta aqui o Lutero Simango. Não sei qual é o posicionamento do Lutero Simango e também do Daniel Francisco Chapo, mas eu acho que essas 2 figuras devem estar de acordo com esta reunião, com este encontro. Porque eu acho que esse seria um encontro muito importante para alcançarmos uma certa posição, um certo posicionamento, ou avançarmos aqui com algumas soluções para este problema que estamos a assistir. Porque o maior erro nisto tudo que eu consigo verificar é que muita gente está a olhar isto na vertente de ser um problema pós-eleitoral. O 9 de outubro é apenas um pretexto. O que eu percebo com as pessoas que fui conversando com elas é que já tinham causas acumuladas durante muito tempo. E essas causas, elas foram criadas por algumas figuras de uma forma, eu percebo que tenha sido de uma forma involuntária. Eu percebo assim, pode ter sido propositado, mas eu gosto muito da ideia de ter sido involuntária. Vamos, é assim, quando observamos os próprios partidos políticos a nível nacional, começamos a perceber que das últimas 3, 4 eleições começaram a aparecer de plovers todos. Então, quem está de plover pertence a uma classe. Estou a usar isso como exemplo, não Exato. que seja isso. Aparentemente, não é? Quem está de plover pertence a uma classe. Depois aparece um outro grupo que tem camisetas de qualidade. A camiseta, o tecido tem qualidade. Depois aparecem as massas, que têm camisetas, aquelas que lavas uma vez, a figura do candidato, já saiu a bochecha. Não, a própria indumentária já começava a demonstrar aqui o distanciamento entre as massas dentro dos próprios partidos políticos. Então, é isso que de facto criou fissuras durante muito tempo. Não estou a dizer que é isso de forma cabal. Estou a usar isto como um exemplo. Exato. Porque há várias coisas. Há a questão dos raptos, estabilidade em Cabo Delgado, isso também fazem parte, são as causas, mas estou a usar isso só para que se perceba mais como estamos num contexto político. Então, estas foram as causas que as pessoas foram acumulando com o tempo, igual a um casal que sempre tem adiado uma conversa e depois chega o dia em que um dos lados já não suporta mais. Então, este é um momento, atingimos um nível em que as pessoas já não suportam mais. Agora, a questão é, as pessoas que não suportam mais são a maioria? São a minoria? Essa é uma outra questão. Mas existe sim, de facto, um grupo que já não suporta mais. Agora, tem um outro ponto. Será que esse grupo está sendo instrumentalizado? Está agindo porque de facto quer alguma mudança? E nós, a sociedade geral, temos que refletir. Será que o país está bom? Aquele grupo não merece ser ouvido? Quando você passa de viatura no meio de uma manifestação, você olha para aquelas caras e você diz, olha,
essas são as caras que, se calhar, eu devia ser o porta-voz, levar a mensagem. O Daniel Francisco, o Penildo, é alguém que tem acesso à comunicação. Podemos ser os porta-vozes daquelas pessoas, porque aquelas pessoas passam imensas dificuldades. Então estão à procura de um meio para canalizar o seu descontentamento. Então, o meio que encontraram desta vez é paralisar. Quando paralisam, você que está na viatura é um alvo para eles. Por quê? Há uma percepção de que quem tem uma viatura está minimamente organizado na vida. Então, ele não se espelha muito com essa ideia da luta ou da suposta revolução. Então, devíamos, como sociedade, refletir em torno desses pontos para, se calhar, encontrarmos aqui um caminho. O que estou a perceber é que estamos mais engajados como sociedade em criar soluções que não sejam elas unificadoras. São soluções que cada grupo vai puxando a sardinha para a sua brasa. Mas isto, no final do dia, vai nos prejudicar, porque vamos adiar de novo este problema e ele pode aparecer de novo nas próximas eleições, porque haverá sempre a ideia de que houve fraude. Então temos que criar agora mecanismos de transparência, um processo de democratização bem estruturado. A CNE não pode aparecer a divulgar resultados e levantar a ideia de que houve discrepância. Quer dizer, o presidente da CNE não está seguro dos números que está a apresentar. A própria CNE e o Conselho Constitucional devem passar a ser instituições técnicas e não instituições políticas, para, de facto, conseguirem transmitir resultados seguros. É por isso que você ouve muito a narrativa nas redes sociais de voto não se negocia, voto conta-se. Mas neste momento aqui, por mais que se pegue os 300 quilos da Podemos de votos para contar, Tem que negociar. como é que nós vamos estar seguros de que aqueles votos do Podemos estão corretos? Os votos que a Arnam tem de contagem paralela estão corretos. Os da Frelimo. Já não há, neste momento, quem está seguro sobre os resultados que cada ator apresenta. Então, era preciso aqui encontrarmos um caminho para trazer aqui uma solução. E depois também de ser declarado vencedor o Daniel Chapo pela Comissão Nacional de Eleições, eu não vejo espaço para ele também renunciar a esta vitória que uma instituição que, de facto, está por detrás deste processo democrático lhe atribui, tendo em conta o processo. Então, aqui há muitos pontos que devem ser avaliados profundamente para se alcançar esta solução. E estes pontos aqui é que deviam, de facto, ser discutidos nesta convocação que o Presidente da República fez. Mas o que acontece é que está sendo menosprezado a ação do chefe do Estado. Se nós estamos a menosprezar a ação do chefe do Estado, significa que não estamos abertos para trazer uma solução política fiável. Então, devemos arranjar outro tipo de soluções. Qual é que será esse outro tipo? Vamos à guerra? Vamos à violência? Vamos chorar com o ataque que vamos recebendo? Porque tanto polícia, tanto manifestante atacam uma parte da população. O manifestante, o oportunista, ele diz, olha, eu estou a manifestar, você passa ali com tua viatura, atira uma pedra. Você passa ali, está a caminhar, atira uma pedra. Polícia dá um tiro. Então, temos que aqui arranjar soluções. E esta abertura do chefe do Estado devia ser aproveitada porque é de lá onde pode-se trazer algum resultado. Exato. Exato, muito obrigado, Mulungu. Eu vou mesmo para Daniel. Daniel, a esta questão até porque eu tenho uma cábula como sendo jurista, o artigo 219 diz que o âmbito de segurança e transporte por água, por ar, água, terra e também por linha férrea. Ela faz menção da questão de que é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos quem atentar contra a segurança de transporte por essas vias, e também na sua linha B, que sustenta a questão de colocar obstáculos ao funcionamento ou circulação
na via pública para impedir a transitabilidade. Olhando para estas manifestações em concreto, onde vimos através das imagens, se você não for a parar, és alvo, como assim o Mulungu fez menção, mas também vemos bloqueio de viaturas e alguns dizem que a questão desta manifestação passa a não ser voluntária, passa a ser involuntária porque você é obrigado, e também a questão do chefe de Estado, que fez algumas menções por conta dessa manifestação, abertura, e não só, o Venâncio Mondlane levantou ali alguns pontos para o diálogo. Eu não sei se posso chamar de diálogo, eu prefiro chamar de diálogo, não negociação, porque negocia algo que ambas as partes consentem. Então, aqui há uma divergência de consentimento. No entanto, desses 20 pontos, no seu entender, como olha para estes fatos? Realmente, esses fatos, nada é novo, de verdade. Exato. Porque esses problemas eleitorais, não é? Já vêm lá, já são problemas antigos. Como bem o Mulungu dizia, as pessoas estavam só à espera de uma oportunidade. Nós somos aqui porta-vozes daqueles que estão lá que não podem falar. Quando tu vais à rua, tu consegues perceber, o Mulungu bem disse, é o cansaço. Realmente há violação quando bloqueiam a estrada e não conseguimos passar, atacam o transporte, é violação, sim. Mas é aquela situação em que a pessoa diz, é um pedido de socorro, ela já vinha gritando, ninguém ouvia. Então uma forma de ser ouvido é esta. E bloquear realmente, o recado chegou. E está a chegar o recado. Então, se nós formos a ver, Moçambique passou por vários acordos pós-eleitoral. Não começou hoje por causa dessas eleições de 2024. Estamos vindo lá atrás, em 92, houve um acordo que se assinou. Depois nós viemos aqui um tempinho, começamos a vir, Jacama aqui no meio, o saudoso Jacama fez barulho. Depois havia vai e volta, acontecia como aconteceu. Depois puxamos, na época de Suf Momad, houve acordo de 2019, não é? Maputo 2019, depois houve o processo de DDR, em que alguns acordos resultaram, alguns nem tanto. Quando nós formos a ver lá atrás, 92, depois veio o Jacama, depois veio o Isufo, depois repetiu mais o Isufo no processo de DDR. Aqui houve tanto barulho aqui no meio que alguns acordos foram durante as eleições, outros nem tanto. Outros nem na época das eleições. Mas mesmo assim houve um diálogo. O que acontece? Nessa época que estão a ser convocados os candidatos pelo Presidente da República para poder conversar, se por exemplo, a Renamo acaba renunciando, porque a Renamo mesmo é um partido que várias vezes fez vários acordos com o partido no poder. Fez um acordo em 92 que era entre Chissano e Jacama, depois vieram conversando com Guebuza, houveram barulhos naquele tempo de Jacama e Armando Guebuza, depois o Isuf Momad também com Felipe Nhunso, houveram um acordo de Maputo 2019, então a Renamo acaba renunciando ou não querendo participar do acordo, porque ele é o partido que mais fez acordo, em que algumas cláusulas desse acordo, não é? Foram cumpridas, outras nem tanto. Então, se calhar receia de ir para mais um acordo, mas realmente a abertura do diálogo é bom. Porque se as pessoas conversam, as pessoas chegam a meio termo. Mas nesse exato momento, a sociedade não olha nessa vertente que aqui estamos já a falar. Até quando eu vinha por aqui, nas conversas que eu tenho com amigos, elas dizem, ok, se o Venâncio for aí para conversar com o Presidente da República, lá acontecerá um acordo, depois vão conduzir o fulano para o poder, depois temos aquela situação de que é mais um acordo, até alguns dizem que o acordo de 92 não surtiu efeitos, por se tiveram, tinha que ter acordo de Maputo, houve aquele acordo de Maputo, quer dizer, há várias vozes que falam em torno da situação de diálogo, não é? Porque é o mesmo partido que está no poder que em cada eleição há barulho e faz acordo com diversos atores. Então, isso deixa esse espaço a duvidar. Por isso que naquela live, Venâncio tinha dito que colocaria seus pontos prévios, colocou condição, não é? Para ele poder ir ao acordo. Tipo, eu só vou, ao acordo não, ao diálogo. Tipo, eu só vou conversar com o presidente se tiver estes pontos. Mas, no entanto, neste condicionalismo, imaginemos que as manifestações eram para chamar a atenção a quem tem direito, para prestar atenção em várias situações ou algo que está a acontecer na sociedade. E aconteceu, de fato, chamou a atenção do Presidente da República e fez este convite. Seria
mais ou menos, como podemos chamar isto, o posicionamento do Venâncio Mondlane, colocar condições para acontecer o diálogo, ou o Venâncio poderia aceitar, porque é isto que estava-se a precisar, para que haja uma mesa redonda, todos sentassem e poder arranjar solução para este problema que nos apoquenta na atualidade. Será, na sua visão, uma boa estratégia de diálogo este condicionamento dos 20 pontos? Na minha opinião, não é estratégico que ele coloque pontos prévios. O correto era ir para o diálogo, poder perceber o que realmente o chefe do Estado tem como proposta. Depois, daí já haveriam essas negociatas, não de voto, atenção, negociatas que lá dentro poderia ver, se ele vai lá com o ponto do poder, ele já vai com uma ideia, porque ele está a ir impor. Aí não há uma imposição das partes, é diálogo, estão a conversar e que é para ir a um porto. Agora, se ele vai com 20 pontos, diz, ok, eu coloco meus 20 pontos nessa mesa, só avanço se esses 20 pontos forem colocados. Se não forem colocados, em vão. Então, significa aí não há diálogo. Ele tem que ir sem os pontos, vai perceber do que vai se tratar lá e depois ele diria que, ok, eu percebi o que a outra parte disse, eu também tenho aqui os pontos, e havia aquela discussão. E mesmo nesta onda, né, do diálogo que o Presidente da República convoca, como eu dizia antes, nós fomos arrastados pelos políticos para essa situação que nós estamos a viver. Então, ao mesmo tempo, outros somos sociedade civil. Por exemplo, eu sou um ativista social. Então, eu vou à comunidade, trabalho com a comunidade, dia a dia, sempre ouço diferentes opiniões. Se calhar, nesse período nós estamos a viver, não seria só os 4 candidatos, se calhar podemos aqui abrir espaço para nós, como organização da sociedade civil, termos lá um representante que seja nosso porta-voz nesse processo de diálogo. Ou abrir espaço para acadêmicos, sociedade civil, porque nós também estamos lá, inclusos. Porque eu digo, repito, fomos arrastados para esta situação de viver pelos políticos. Mas agora a situação que ficou não é só de políticos, é uma sociedade inteira. Nós estamos a sentir isso já na pele, todos os moçambicanos, independentemente da sua cor partidária, religião, estamos a viver momentos difíceis. Exato, muito obrigado. Vamos para o nosso painelista, ele que é sociólogo, que sabe muito bem interpretar o que está a acontecer na sociedade moçambicana. Sobre a questão mesmo que eu estou a colocar aqui aos colegas do painel. Bom, o mais importante percebemos é que há um convite que foi formulado, e dentro desse convite foi lá colocada a agenda. A agenda pensou que é a situação do país pós-eleitoral. E eu penso que aí, por si só, já dá o arcabouço daquilo que se vai discutir neste encontro que Sua Excelência, o Presidente da República, convidou, e volto a repetir, convidou, não convocou, os 4 candidatos. Eu penso que todos os candidatos, quando saíram e fizeram o périplo pelo país, nesses cerca de 45 dias, pelo menos no discurso, demonstraram que têm um certo compromisso, que é em servir o povo, nesse caso. E a maior representação de servir o povo neste período seria a abertura para efetivamente resolver os problemas que atualmente assolam o país como um todo. Temos uma franja da sociedade que está na rua a manifestar dentro daquilo que é um direito que a Constituição da República consagra, mas também se descermos para aquilo que é a lei das manifestações, podemos perceber que há um e outro elemento que não estão a ser observados. Portanto, estamos num período mais ou menos que eu diria de fissuras no contrato social, que faz mais ou menos na perspectiva de atores como Rousseau e Hobbes, que parte da sociedade atribuiu competências de poder a um determinado grupo para representar, e acordamos que os princípios e as normas que iam reger o funcionamento do país como um todo eram determinadas, mas parece já não estar a fazer muito sentido, e há esta convulsão social, e é preciso também que os atores, esses que estarão nesta conversa, tenham a sensibilidade política, porque o fim último do exercício do poder político é realmente servir
a população. E não existe política sem sociedade. Há uma sociedade, há um povo, há uma nação que anseia por melhores tempos e vê nesta abertura de diálogo uma espécie de lufada de ar fresco. Seria um pouco contraproducente e até numa perspectiva de descompasso a não adesão a esta janela, vamos assim dizer, que poderá permitir a solução daquilo que é o problema social e político que atualmente atravessamos. Mas agora, é preciso voltar para aquela conversa que estamos aqui a iniciar. É que temos dois elementos que atores como Francis Fukuyama discutiam, que é capital social e confiança. Estamos capital social mais ou menos na perspectiva da capacidade ou possibilidade das pessoas trabalharem conjuntamente. E segundo, confiança, mas também que está intimamente correlacionado. Ou seja, quanto mais é a possibilidade das pessoas sentarem assim como nós estamos e discutirem, conversarem com abertura, maior é a possibilidade de... Aliás, é o contrário. Quando há desenvolvimento de confiança, como aqui estamos sentados, maior é o capital social, ou seja, a possibilidade de trabalhar junto. Mas estamos num contexto em que todo mundo desconfia de todo mundo. Exato. Eu acho que até dentro de casa nós desconfiamos da nossa própria mulher. Exato. E é preciso curar essas fissuras que existem naquilo que é a nossa sociedade como um todo. Mesmo no seio de partidos políticos, há desconfianças internas, há traições, etc. Então é preciso que esses atores resolvam esse problema, curem essas feridas que a sociedade tem, porque Moçambique é um país promissor e para mim essa é a grande janela de oportunidade que temos de ressuscitarmos, se assim podemos dizer, aquilo que é de melhor que cada um moçambicano tem e carrega no seu coração. Eu penso que deve ser este caminho e esta solução, e como eu trazia aqui como ponto prévio, e não era por acaso, porque são atores que representam partidos políticos diferentes, mas nada impede, porque cada um carrega consigo, pelo menos o que transmitiu discursivamente, a hipótese ou possibilidade ou desejo ou anseio de trabalhar para um bem maior, que é para o desenvolvimento de Moçambique, que é para a satisfação das necessidades das populações e, portanto, se cada um, pelo menos em termos de definição, colocou esse elemento acima da mesa, por que não, de forma colaborativa e em coordenação, desenvolverem esta componente de capital social para, conjuntamente, trazerem aquilo que é uma solução que todo o povo moçambicano anseia. Agora, em relação ao envolvimento de outros atores que o Daniel Francisco trouxe aqui, eu penso que nesta altura, concordo plenamente, mas penso que nessa altura ainda estamos no tratamento ambulatório. É preciso resolver esta questão de base a nível dos candidatos e depois ir crescendo, se calhar mais ou menos numa altura de construção, vamos assim dizer, ou de reconstrução pós-eleitoral, aí sim, como definir políticas públicas, etc., o envolvimento de quase todas as franjas da sociedade, que é para evitar aquilo que foi dito, que é uma parte sentir-se excluída do processo de tomada de decisão e daquilo que são as políticas públicas. Para mim, o exercício primário é este, e secundário e terciário. E falando um bocadinho da sociedade civil, estamos num contexto em que toda a sociedade civil também já andamos nesse clima de desconfiança, como estamos a tentar falar aqui de confiança, porque algumas já têm demonstrado não ter esta neutralidade de ação e de atuação enquanto sociedade civil, sem prejuízo do fato de não ser proibido uma sociedade civil ser apoiante de A, B, C, mas no seu campo de atuação tem de estabelecer uma base de neutralidade. Portanto, estamos num período de extrema desconfiança, temos de resolver alguns problemas de base, devolver a calma, a tranquilidade, a vida comum, a liberdade de circulação, a liberdade também de manifestação dentro daquilo que é o período. Portanto, estamos numa sociedade mais ou menos, não diria doente, mas adoecida, que é preciso colocar os antídotos certos, no momento certo, na dosagem certa, para, dentro daquilo que é a possibilidade de resolução da situação, não dar uma dosagem a mais e, se calhar, colapsar. Exato. Vou ainda para o Mulungu, só por questão de uma pergunta de insistência. O Venâncio Mondlane deve ou não deve participar no encontro com o chefe de Estado, neste convite que foi feito? E, por outra, há uma necessidade destas manifestações continuar, uma vez que já houve uma atenção por parte do governo e do chefe de Estado em querer resolver o problema?
Bem, a questão de deve ou não participar, eu acho que isso cabe ao próprio Venâncio e à equipe dele. Nós cá deste lado, a expectativa é que Venâncio participe deste encontro porque queremos soluções. E queremos soluções de forma imediata. Agora, há aqui uma espécie de empecilho que se levanta. São os processos que este Venâncio tem a correr nos tribunais. E um dos processos parece que tem mandado de busca e captura. Então, se estamos nesse nível, eu acho que, se calhar, nesse convite do chefe do Estado, ele podia garantir que, se calhar, não tivessem efeito esses processos. Mas, por outra, o chefe do Estado não pode caminhar por cima das leis. Ele deve obedecer às leis. Então, se calhar, dando este privilégio ao Venâncio Mondlane, estaria aqui a violar certas leis. Então, tem este processo e eu olho, se calhar, como sendo o enclave para que o Venâncio possa participar, mas em outra instância, quando se falava aqui da questão de trazer a sociedade civil, eu acho que a sociedade civil moçambicana ela é muito tendenciosa. Então, a questão dela ser muito tendenciosa, ela podia minar a concordância dentro deste processo. Porque se vais convidar um ator, deve ser um ator que todos nós concordamos que ele deve participar de um processo, seja ele de diálogo ou seja ele negociado. Eu imagino a convidar, por exemplo, o Adriano Novunga para esta mesa. Bem, o Adriano Novunga, se ele for para lá para defender os assuntos do Estado, ele pode, de certa forma, demonstrar a sua imparcialidade. Mas o problema são os atores. Será que os atores que estão lá concordam ou acham que o Adriano Novunga é imparcial? Essa é a questão. Então, estamos num momento, como bem dizia o colega Penildo, em que há muita desconfiança. Então, no meio desta desconfiança, o Venâncio Mondlane trouxe os 20 pontos. É verdade que se for uma negociação, vai impor também, porque há uma coisa é propor, outra coisa é impor. Então, vai impor também, se calhar, alguns mediadores. Então, será que os outros atores concordam com esses mediadores? Então, nós estamos a perceber que aqui não é só o governo que também, em algum momento, endurece a sua posição. O próprio Venâncio Mondlane, quando traz esses 20 pontos, está a endurecer a posição dele. Porque eu, quando estive, de facto, a observar os 20 pontos, eu percebi que aquilo é uma carta, é uma resposta muito clara. Eu não vou participar deste encontro. É o que está plasmado, porque aqueles 20 pontos, não é possível que o chefe do Estado consiga, de facto, responder àqueles 20 pontos, porque não depende do chefe do Estado. Ele é presidente da República. Este é um Estado de direito. Há vários procedimentos que ele deve ser submetido para, de facto, conseguir respeitar aquilo. Se ele respeita aqueles pontos, então vamos voltar aos problemas antigos. E quais são esses? Que assistimos no dia 5 de setembro de 2014, quando se tirou o Afonso Dhlakama das matas para a cidade, para vir fazer campanha. Então, o que é que aconteceu depois? Não se criou instituições ou uma equipe para fiscalizar o cumprimento daquilo tudo que foi estabelecido. Então, pode aqui haver este processo, uma aceitabilidade por parte do chefe do Estado, mas a partir de janeiro ele não será mais chefe do Estado, então fica a palavra dele, falta uma equipe para fiscalizar se de facto aquilo que foi prometido está sendo cumprido. Então é muita coisa que em pouco tempo não é possível resolver. É preciso um espaço com que se faça uma análise profunda, se busque atores extremamente neutros, de concordância mútua, para que avaliem este processo e consigam dar aqui uma espécie de linhas de orientação para se iniciar uma possível negociação. Porque essa ideia de que não vai negociar, eu acho que ela é uma frase ou uma publicidade um pouco enganosa. No final do dia teremos que negociar, porque é assim como a política é feita. Uma parte não vai ceder o poder, o governo da Frelimo não vai acordar um dia e dizer nós estamos a sair da Ponta Vermelha para Venâncio e o seu grupo venha ocupar. Porque é interessante quando tu traz essa parte do dia 5 de setembro de 2014, depois quando passou aquele acordo, e hoje estamos a voltar para um outro acordo, porque não surtiu efeito, se calhar o efeito foi naquele exato momento
para aquele presidente ou aquela situação é exercício. Depois passamos, voltou-se a uma outra situação. Mas aí a questão é mais interessante ainda, porque os acordos, embora sejam feitos por personalidades em concreto, mas estão em representação. O chefe de Estado, quando celebra um acordo, está a celebrar como órgão e não como pessoa. Isso significa que esses acordos transitam, independentemente do mandato. Portanto, é uma questão também interessante do ponto de vista da reflexão. Infelizmente, os nossos acordos atuais, eles não transitam. Quando sai o chefe de Estado, parece que vai junto com aquele... Então a questão é justamente isso. O que é que faz para que esses acordos não transitem? Exato. Então... Mas só um ponto. É que a questão dos nossos acordos, eles não são acordos sérios. Por quê? O chefe do Estado, ele até pode assinar esses acordos ou aceitar os acordos enquanto órgão, mas depois o grupo que vem assina em nome do grupo. Então é onde a coisa perde seriedade. Por exemplo, se formos a pegar os acordos assinados em 92, o Acordo Geral de Paz, ele visa em algum momento bipolarizar o Estado. Ou seja, o Estado passa, ou seja, se a ideia que se tinha, se o PCA é da Frelimo, o vice tem que ser da Renamo. Eu acho que não pode ser assim. É preciso trabalhar a coisa, os acordos, para que se perceba que esses acordos são futurísticos. Para que um dia não se reclame, por exemplo, a ideia de nós queremos que seja eleito governador. E a Frelimo disse, olha, é possível, vamos eleger o governador. A Frelimo foi sentar e encontrou uma brecha. Qual é? Nomear o secretário de Estado. Então, o governador vai ter que se sobrepor à figura do secretário de Estado, porque esta figura foi nomeada pelo presidente da República. Então, é preciso entender o jogo para que quando comece o jogo não haja reclamações. Não vais começar a querer ditar regras no meio do jogo, a ensinar o árbitro como é que ele deve apitar. É preciso que antes do jogo você esteja ciente de como o jogo ele vai decorrer. Exato. Muito obrigado, Mulungu. Obrigado também por este ponto. Vamos passar. O tempo está a ser muito escasso para nós. É claro que há muita coisa que queremos falar, mas vamos muito rapidamente para o próximo ponto. E infelizmente não vamos chegar a discutir a questão da carta, mas podem deixar algumas considerações dessa suposta carta. Agora, a questão dos processos crimes. Eu mesmo vou para o jurista. Os processos crimes contra o Venâncio Mondlane e a questão do bloqueio das suas contas bancárias. Podemos perceber aqui, aliás, recuando mesmo o tempo da campanha, já havia uma tendência de chamada de atenção por parte da Procuradoria, por parte de alguns órgãos, e não só, até porque foi na Zambésia, houve a abertura de um processo contra alguma ação que foi perpetrada por manifestantes convocadas por Venâncio Mondlane, e também estamos nesta posição em que já existe mandados de busca e captura contra a figura do Venâncio Mondlane, e estamos, até porque o Mulungu fez bem menção da questão de um convite que aparece onde é que o mesmo indivíduo está sendo procurado. Seria aqui uma armadilha? Ou como que olha para esses processos, os crimes que estão a ocorrer contra o Venâncio? Há matéria suficiente para existirem ou então não há matéria suficiente para que seja lavrado aqui este processo? Porque nós temos que ter em conta de que lei é lei. Então, se o chefe de Estado, como disse Dom Mulungu, ele não pode aqui impor, por mais que ele queira dialogar com o Venâncio Mondlane, tendo em conta que há a situação que a Procuradoria, como dono da legalidade, não é? Faz uma acusação ao Venâncio Mondlane, ele não pode ligar ao chefe de Estado e dizer, ok, porque eu quero conversar com o Venâncio para a situação, para nós poder resolver, depois o Venâncio, depois tratem o Venâncio. Isso é uma situação que não é discutível. Então o Venâncio, tendo em conta que é um processo crime por responder, está sendo acusado pela Procuradoria, cabe o Venâncio Mondlane arranjar meio termo de se apresentar ou responder por a situação na qual ele é acusado, porque assim, se calhar não diria que não é armadilha, mesmo que o Venâncio Mondlane não esteja aqui, num lugar localizável, vamos tomar conta a Procuradoria, a polícia, para seu trabalho. Depois o que virá é aquela consequência, poder arranjar um advogado, responder todos esses processos, depois abrir espaço para esta negociação com o chefe de Estado. Porque aqui há duas situações, que o Venâncio Mondlane é candidato
à presidência da República e Venâncio Mondlane, em contrapartida, ele é acusado pela Procuradoria. É o mesmo Venâncio como candidato, é o mesmo Venâncio que tem um processo na Procuradoria. Então aqui não há uma negociação como tal. E no seu entender, como jurista, acontece que a mesma acusação que pesa sobre Venâncio Mondlane é a questão da comparticipação no processo, ou melhor, é coarguido no processo que está a decorrer contra o Vitano Tsingano, que é acusado de tentativa de golpe de Estado. Então, no seu entender, é isto em matérias jurídicas? Eu sou leigo, não entendo nada da jurisprudência, assim que eu posso dizer. Faz sentido ou não que seja lavrado um processo crime? É aquela coisa de decidir em direito, quem alega tem que provar. Tendo em conta que Vitano Tsingano está detido nesse exato momento. Exato. Mas até aqui ainda não ouvimos nenhuma declaração que Vitano Tsingano, a não ser pelos jornais, não é? Que diz que Vitano Tsingano, Venâncio Mondlane são, se calhar, mandatários desse processo de golpe de Estado. Então, quando o juiz de instrução, a Procuradoria, ouviram o Vitano Tsingano, depois vir lá um auto, é daí já que vamos tomar uma posição, porque agora são os jornais que dizem que eu ainda não pude apreciar o auto para ver, não pude conversar nem com o Tsingano, nem na parte do Vitano, nem na parte do Venâncio Mondlane para poder perceber o que realmente aconteceu, porque conforme dizem os jornais que o Tsingano estava na sua caminhada, o dia da manifestação, não sei bem dizer, foi detido, daí foi ouvido e hoje fala-se de participação de Venâncio em companhia nesse tempo da manifestação, fala-se de infiltração dos militares, golpe de Estado à Ponta Vermelha, é o que agora nesse momento dizem os jornais. Como estamos numa situação de manifestação e de eleições, estão a ser reivindicadas as eleições, iremos ouvir um pouco de tudo e menos nada. Exato. Muito obrigado, Benildo. Bom, dentro disto, se calhar uma abordagem não tão jurídica assim, porque estaria a navegar em ondas desconhecidas por mim. Mas é preciso entender que a sociedade, nesta altura, tem muita espúria. É preciso identificar a espúria e trabalhar no sentido de eliminar. Abre-se uma janela de oportunidade, tem atores-chave naquilo que é a resolução de conflito. Se calhar um pouco daquele conceito de verdade e reconciliação, todos os elementos que estamos aqui a trazer, falou-se muito da pretensão de golpe de Estado e outras coisas mais, mas é preciso entender que temos uma sociedade segmentada. Há uma franja da sociedade que é apoiante de um determinado partido político ou de um candidato e outra. Agora essa discussão das percentagens, etc., também não vamos nos envolver porque não temos matéria para isso. O fato é que há resultados que foram pelo árbitro, como esteve a falar aqui de regra de jogo, que o árbitro já anunciou, mas isso também é discutível lá mais para frente. Mas o fato é que todos entendemos que estamos no mesmo barco. Gosto muito de algumas passagens bíblicas, dizem, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. É importante entender que durante este processo, se calhar processos mais anteriores, houve muitas situações, houve muitas coisas negativas, nós precisamos de nos curar por dentro enquanto moçambicanos. Eu penso que este pensamento de que somos todos partes da mesma sociedade, dividimos o mesmo espaço, dividimos o mesmo território e compartilhamos mais ou menos o mesmo sonho, pode ser um ponto de partida para aquilo que vai ser os passos subsequentes. Agora, matéria, procuradoria, etc., eu não entendo bem, mas entendo que existe uma sociedade que nesta altura está mais ou menos enferma e que precisa de um tratamento, mas não um tratamento que resolva uma parte, mas que resolva o problema como um todo. Exato. Portanto, é preciso olhar e ouvir todas essas franjas da sociedade, apoiantes de A, B, C, e percebemos que acima do apoio o que é que está em causa, o que é que a sociedade como um todo está a reivindicar. Se é questão de qualidade, a própria sociedade precisa de um processo de revitalização, do ponto de vista de educação, porque embora eu concorde que as manifestações sejam um direito consagrado na Constituição da República, não passa pela cabeça que o exercício desse direito implica a coartação de um direito meu também, que é de não manifestar. Portanto, são todos esses elementos misturados que são importantes levar à mesa nesta altura. Eu acho que o diálogo que foi
criado como uma janela de oportunidade, deve trabalhar num sentido mais médico, cirúrgico, do que propriamente jurídico-legal, que é para realmente devolver a calma, a tranquilidade, a paz, a alegria no coração dos moçambicanos. Eu penso que este pode ser um elemento comum que todos partilhem e que, em algum momento, pode servir como perspectiva de base para aquilo. E até penso que existem algumas abordagens jurídicas que facilitam isso, a questão da amnistia e outras coisas mais que podem facilitar, porque realmente queremos mais a solução e uma solução integrada do que esse segmento de processos, porque não sei o que é ABC, que em algum momento, em vez de resolver, pode servir de barril de pólvora para outros mais conflitos dentro da sociedade. O que o moçambicano quer, comum, nós às vezes andamos também de transporte público, conversamos, as pessoas podem dizer, 50 anos, ontem estava aí com alguém, disse, mas eu lembro que não tinha ponte. Ele, mas tinha, mas há algumas coisas que aconteceram de errado. Portanto, temos que assumir que há coisas que não aconteceram como eram expectáveis, mas que todos partilhamos este país lindo, belo, que designamos Pérola do Índico, potencialmente rico, e é preciso trabalhar para que as pessoas transformem assim é que é, essas potencialidades numa riqueza da nação e possamos ter o tal almejado desenvolvimento e sorriso em cada um dos moçambicanos. Exato, muito obrigado, Benildo, ainda por nos ensinar que enquanto no mundo, não é? Alguns choram, há outros que vendem lencinhos, não é? É assim como deve ser o mundo. E passo para si, Mulungu, como que olha para este cenário, a questão que estava a fazer para os colegas? Bem, eu acho que este é o momento de procurarmos soluções. E a forma como vamos procurar soluções, ela não importa muito. Se é para ignorar, estou aqui a trazer, este é um posicionamento enquanto indivíduo. Se é para ignorar alguns processos, alguma legalidade para conseguir esta solução, eu acho que devíamos ir mais ou menos por este caminho. Mas se nós colocarmos os nossos pés no posicionamento dos manifestantes e questionarmos se eles aceitam que Venâncio venha ao país, eles diriam que não. Se nós colocarmos os nossos pés, se calhar, no posicionamento dos académicos, podíamos encontrar lá um ponto de vista no qual eles advogam que podia se atribuir, como ele dizia, a amnistia para que Venâncio Mondlane pudesse voltar a Moçambique e para conhecermos aqui uma solução deste problema todo. E mais ainda, se fôssemos para a cadeira da oposição, a oposição podia dizer que é mais uma armadilha e que se Venâncio Mondlane vier para cá, ele será obviamente detido, como aconteceu com Muxanga, segundo as próprias palavras do deputado Muxanga. Então, é preciso olharmos para isso aqui com muita atenção e também com muita sensibilidade. A sensibilidade ela é que vai nos trazer uma solução, porque podemos estar aqui a incorrer para o politicamente correto. O politicamente correto é o presidente, tendo ele conhecimento dos processos que vão ocorrendo nos tribunais contra o Venâncio Mondlane, ele o convidar, sabendo que vai recusar, para ele no final do dia também dizer que, olha, eu fiz a minha parte, eu convidei a ele para uma conversa e ele não aproximou-se. Então, temos aqui várias hipóteses, mas essas hipóteses todas, para mim, elas não têm muita relevância. O que tem relevância neste momento é as partes todas dialogarem. É possível dialogar à distância hoje em dia. O chefe do Estado é assim, há uma coisa que temos que ser coerentes. O governo moçambicano sabe onde está o Venâncio Mondlane. Não há um Estado sério comprometido com a sua própria segurança e não sabe onde está cada um dos seus filhos. O Venâncio Mondlane é o filho do Estado moçambicano. Então, o presidente da República está ciente. Eu acho que ele tem como contactar. Então, podia o fazer da mesma forma como foi a Serra de Gorongosa, foi conversar com o Jacama, quando ele estava lá. Então, tem essa chance de, se calhar, ir ao encontro desta figura. Então, só aqui temos uma bagagem histórica
que sustenta um processo fiável para obtermos soluções, mas também temos o nosso lado humanista que também clama por uma paz efetiva para que voltemos de facto a ter atividades normais no nosso Estado. Agora, o maior problema que nós temos aqui é tentar tapar o sol com a peneira. Por quê? Eu conheço pessoas que acordaram em casa num dia que foi convocada uma manifestação ou uma paralisação nacional. Ligou a TV e viu ali na TV, não há paralisações, não há problemas, os transportes estão... E saíram, conseguiram transporte para sair de casa, mas não conseguiu para voltar. Então, isto é meio lúdico. É preciso ter muita atenção. Houve, de facto, paralisações. Há manifestações. Só que as manifestações, quando elas transformam-se em violentas, alguém começa a se distanciar desses manifestantes. Mas são os mesmos manifestantes que têm uma pretensão de fazer uma manifestação pacífica e ela transforma-se em manifestação violenta. É a mesma polícia que tem a intenção de conter de forma passiva os manifestantes e depois também violenta os manifestantes. Então, nós temos um pouco de tudo, mas queremos colmatar este um pouco de tudo neste momento. Então, esperamos que estes políticos todos que estão envolvidos neste processo, não importa se o Sufumade teve 3% ou 4%, se o Lutero teve 11%, o Venâncio teve 20%, o Chapo teve 70%, o que nós queremos agora é 100% de soluções para obtermos a paz. Exatamente. No entanto, vamos assim às últimas considerações. Agradeço de igual forma ao Daniel Mulungu e ao Benildo. Daniel, as últimas considerações para o nosso programa, já vamos fechar porque o realizador já começou a reclamar bastante tempo a questão do nosso programa. No entanto, as últimas considerações. Muito obrigado pelo programa e dizer que nosso foco principal como atores é pela paz. Nós buscamos a paz, queremos a paz. Então, para os que estão às ruas, estão a fazer uma manifestação, tenhamos esse comportamento de existir, estamos a tentar ver que a manifestação está a ser pacífica, não é? Então, mas nosso foco principal é paz. Paz, como dizia bem o Benildo, no nosso Moçambique é uma pérola do Índico, então queremos circular do Zumbo até ao Índico, se for a pé, se for de carro, se for via aérea, livre. Exato. Benildo, as últimas considerações. Todos nós somos moçambicanos, partilhamos este mesmo território e é preciso redefinirmos o nosso contrato social para permitir que as nossas diferenças sociais, políticas, regionais não sejam elementos de altercação entre as pessoas. E que a breve trecho devolvamos a confiança e a convivência pacífica de todos os moçambicanos. Obrigado. Exato. Muito obrigado. Mulungu. Bem, eu queria apelar mais uma vez às pessoas para que compreendam que não existe a Renamo, não existe a Frelimo, não existe o Podemos, o MDM, a Nova Democracia. Existem moçambicanos e nós temos que respeitar o posicionamento de cada um. Há quem não concorda, há quem concorda, há quem de facto fica na indiferença, mas todos nós temos o nosso posicionamento. Alguns preferem manifestar e os outros não. Então temos que concordar que pela ideia de sentimentos de cada um é preciso que uns se contenham e os outros não. E aqueles que sabem se conter neste momento não podem ser julgados ou crucificados porque não estão naquele lado em que nós achamos que está correto. Não há lado correto neste problema todo. Todos nós, como moçambicanos, falhamos, todos nós estamos errados, porque estamos a ver que isto está a trazer luto às famílias, há crianças que perderam vidas, há pais de famílias que foram se embora e nunca mais voltarão às suas casas. Então, quando há perdas de vidas, significa que não há um lado correto e não há um lado incorreto. Todos nós estamos errados.
Exato. Muito obrigado, caros painelistas, pela belíssima contribuição no programa de hoje. Alves Mulungo fez menção ainda à referência de enquanto alguns choram, outros devem vender lencinhos para enxugar as lágrimas. Caro telespectador, nós ficamos aqui com promessas de voltar no próximo debate. Aliás, porque quando uma discussão for prolongada é porque ambas partes estão erradas. No entanto, ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima sexta-feira. Até lá.